O Verbo, irmãos, ele se encarnou exatamente para se tornar e manifestar o que o profeta João falou acerca de Jesus quando ele veio ser batizado por ele no Rio Jordão. Quando ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Que coisa maravilhosa. Aleluia. Então, irmãos, por trás da obra de Cristo estava o próprio Deus, auxiliando e demonstrando a sua vontade para o homem. Por isso que o próprio Jesus, ele se expressava demonstrando a todos: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Olha como isso é maravilhoso. E aqui nessa passagem de Colossenses, no capítulo 1, que nós estamos, no versículo 19, diz o seguinte: porque aprove a Deus. Está escrito na sua? Que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude. Aleluia. Você vai entender isso aqui. O escritor de Hebreus, irmãos, em sua carta, no capítulo 1, todos nós conhecemos, a maioria eu acredito, no versículo 3, ele diz que Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Por quê, irmãos? Porque em Cristo habita, em Cristo reside. É exatamente em Cristo que nós encontramos toda a plenitude. Ou seja, tudo aquilo que é inerente, que faz parte da pessoa de Deus, é revelado perfeitamente em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele diz: aprove a Deus. Então, essa foi a vontade de Deus, que habitasse plenamente em Cristo. Aleluia. Tanto a sua vontade, como também a expressão da sua pessoa. Que coisa maravilhosa. Mas o que me chama a atenção acerca desse assunto, irmãos, é que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz que aquilo que se pode conhecer de Deus, o próprio Deus, ele manifestou entre os homens, desde o princípio da criação, por meio das coisas que foram criadas. É uma passagem, irmãos, que Paulo ele nos ensina e nos leva a entender que a própria criação, ela testemunha para o homem acerca de um ser criador, que nós sabemos que é o próprio Deus. Despertando na consciência do homem que por trás da sua existência aqui na terra, existe uma pessoa. E o que mais me chama a atenção nessa passagem de Romanos capítulo 1, no versículo 19 em diante, é que ela nos mostra, irmãos, que os atributos invisíveis de Deus, eles são percebidos claramente pelo homem, por meio das coisas que foram criadas. Mas a criação, ela não tem a capacidade de revelar perfeitamente o seu Criador. Ela apenas testemunha para o homem acerca de um ser que é poderoso e divino. Um ser que é criador, e que subsiste de eternidade a eternidade. Porque ele é eterno. Mas o escritor de Hebreus, em sua carta, ele nos mostra claramente que Deus, ele se revela, aleluia, meu Deus do céu, perfeitamente para o homem em Cristo Jesus. Por isso que a palavra nos diz que Deus, ele estava com Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Por isso que a resposta que Jesus, ele deu a Filipe, quando lhe pediu, né? Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus lhe respondeu: há tanto tempo eu estou convosco, e ainda não me conheces. Que obra maravilhosa. Não é, irmão? Tudo em prol de alcançar o homem na sua limitação terrena. Um ser divino, que é necessário se esvaziar. A palavra nos mostra em Filipenses capítulo 2, que antes de Cristo se esvaziar da sua glória, ele subsistia em forma de Deus.
De que forma, irmãos, Cristo ele subsistia antes em sua glória? No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, a palavra diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, Cristo, ele subsistia como Verbo. Então, foi necessário, irmãos, aleluia, ele sair da sua forma espiritual para se encontrar com o homem, corporalmente, apresentando a ele perfeitamente a vontade de Deus, se expressando naquilo que ele fazia. Por isso que o escritor de Hebreus, ele diz que Cristo, ele é a expressão exata do seu ser. Então, ele saiu do nível mais alto que existia na face do universo, para se encontrar com o homem e levar ele a entender, no seu nível decaído, a vontade de Deus para a sua vida. Eita, coisa boa. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Então, irmãos, aleluia, glória a Deus. Acerca, irmãos, dessa obra que Deus, ele manifestou por intermédio de Cristo Jesus, o propósito sempre foi, desde o princípio, né, se nós observarmos à luz das Escrituras, que pelo fato da humanidade em Adão, ela ter pecado contra Deus, isso nos mostra que, de forma alguma, Deus ele mudou seu plano original para o homem. Sempre foi o mesmo desde o princípio. O que, na verdade, mudou foi a sua criação por causa da desobediência daquele que tinha a responsabilidade de governá-la. E não Deus e nem seu plano. E o plano de Deus, irmãos, ele é revelado claramente, desde o princípio, em Cristo Jesus. Por isso que a palavra nos mostra que Ele é antes de todas as coisas. E tudo subsiste por causa dEle. Porque, desde o princípio, o plano estabelecido de Deus para a criação nele, sempre continuou da mesma forma. Por isso, que coisa maravilhosa, que a palavra nos diz aqui em Colossenses, aleluia, no versículo 19, vou ler novamente, que aprove a Deus que nele residisse o quê? Toda a plenitude. E no versículo 20 diz, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Abra a tua Bíblia, irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 4. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra nós observamos aqui, antes de entrarmos aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós observamos, irmãos, que o próprio Cristo, pela obra realizada aqui na terra, né, ele pôde, aleluia, reconciliar novamente todas as coisas, tanto as dos céus, quanto as da terra, com o próprio Deus, amém? No seu derramamento de sangue no Calvário, sendo ele o próprio, aleluia, sacrifício, amém, em favor da humanidade. E aqui, irmãos, em João no capítulo 4, deixa eu ver se eu estou certo aqui, né, que eu anotei algumas coisas. João não, aliás, Lucas. Lucas capítulo 4. Glória a Deus. É uma passagem, né, de uma forma bem resumida, a gente viu, né, de que forma a obra de Deus ela foi realizada em Cristo Jesus. Agora, de uma forma bem resumida, nós iremos ver, aleluia, acerca do ministério de Jesus aqui como pessoa. Aqui em Lucas capítulo 4, né, é uma passagem que nos mostra Jesus ele confirmando o início do seu ministério aqui na terra. Ele estava diante de muitas pessoas dentro da sinagoga, e nesse momento,
Amém? A palavra nos mostra ele confirmando algo diante de todos acerca do que ele iria realizar aqui na terra. A partir do momento que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para. É a confirmação, irmãos, diante de um público, acerca da mão de Deus sobre ele, ungindo e o capacitando para realizar uma obra divina, como homem. E eu gostaria de ler um pouco com você aqui, para nós entendermos melhor. Aqui em Lucas, capítulo 4, no versículo 16. Diz assim, é um pouco extenso, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e se sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpre as Escrituras que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, etar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, fazei-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Jerusalém no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sareptá, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Ô glória! Observe, irmãos, que essa passagem nos mostra, antes do ministério de Jesus ser confirmado aqui na terra, era de seu costume estar na sinagoga, estudando as Escrituras, acerca da lei, dos profetas e dos salmos, estudando a respeito dele mesmo. E o interessante é que a palavra nos mostra que naquela época as pessoas se maravilhavam com a palavra que Jesus falava, os seus ensinamentos, porque existia graça nos seus lábios. E o interessante, irmãos, que essas mesmas pessoas, que quando ele confirma o seu ministério, em dizer que o Espírito de Deus estava sobre ele, quando ele afirma para todos na sinagoga: hoje se cumpre as Escrituras que acabais de ouvir. Aleluia. A turma olhou assim e disse: rapaz, se perguntando, como é que pode? Está enlouquecendo esse menino. Não é o filho de José, não é o filho de Maria, o que é que ele está falando? E Jesus olha para aquela turma e lança um provérbio sobre eles, acerca da falta de honra para com a sua pessoa, dizendo que o mesmo comportamento que eles tiveram para com ele, naquele momento,
foi o mesmo comportamento que aconteceu no passado, com algumas pessoas que não foram beneficiadas por não reconhecerem o ministério do profeta Elias e de Eliseu. Que apenas uma viúva foi beneficiada. E também Naamã. Eita glória. E eles, ouvindo essas palavras, a palavra diz que eles se encheram de ira. Expulsaram Jesus da sinagoga para o precipitá-lo do monte, para que ele morresse. Que começo de ministério, né? O cabo só estava confirmando, rapaz. A nova estação que ele iria entrar. Os homens da lei não aguentaram, não. Os religiosos. Nós devemos entender, irmãos, que a palavra nos mostra que Jesus, ele estava aqui na terra como homem. Por isso que houve a necessidade dele ser ungido. No tempo de Jesus, irmãos, ele operava no seu ministério como um homem ungido. E não como um Deus que subsistia antes dele se esvaziar da sua glória. Porque, irmãos, se naquela época Jesus, ele tivesse operado no seu ministério e realizado as obras que ele realizou aqui na terra como Deus, primeiro, ele não precisaria de ser ungido. Segundo, a lei da justiça jamais iria aceitar o sacrifício oferecido por ele. Ele tinha que ser caba macho. Homem. Oh, glória. Nós devemos entender, irmãos, acerca disso, que Jesus ele se tornou homem e foi ungido. Por quê? Para que ele pudesse ter a capacidade de provar, por intermédio do seu ministério, que Deus estava com ele. Estava fazendo a obra por intermédio dele. Isso é maravilhoso, né, irmão? Por isso que Jesus ele dizia ao povo: a palavra que eu vos falo, não a falo de mim mesmo. Aleluia. O Pai que habita em mim é que faz a obra. O ministério de Jesus, irmãos, ele consistia em suas obras. Aquilo que ele realizava, confirmava que Deus estava com ele. Então Jesus ensinava, pregava e curava as pessoas. E a manifestação daquele milagre sobre a vida das pessoas identificava ao povo a vontade de Deus e a sua obra em favor do homem perdido. Eita glória! Então, irmãos, Jesus, ele operou aqui na terra como homem em seu ministério. Ele deixou a sua glória. Antes ele era um homem onisciente, onipresente. Mas a partir do momento que ele se esvazia, aleluia, ele se torna igualzinho a mim e a você. A palavra nos mostra, irmãos, que antes de Jesus ser elevado ao céu, confirmar o seu ministério aqui na terra, toda a obra da redenção, ele prova para os seus discípulos que ele era um homem purinho. Eu vou querer que você abra aqui comigo. Abra aqui comigo É um momento de ensino, isso é importante para a tua vida. Abra aqui comigo, irmão, em João capítulo 20, no Evangelho de João. Que coisa maravilhosa. Eita. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. João capítulo 20, no versículo 26. Todos já acharam? Diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, se pôs no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu
E Deus meu. Abra aqui agora comigo, irmãos. Aleluia. Em Lucas capítulo 24. Eita. Aqui em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36, diz o seguinte: falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Agora Jesus, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai-me, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eita, coisa maravilhosa. Jesus, irmãos, antes de confirmar toda a sua obra como ministro aqui na terra e ser elevado para junto do Pai e sentar juntamente com Ele, Ele confirma que a obra da redenção, ela foi concluída por um homem ungido, que por trás dele existia o favor de Deus. Por isso que ele, quando se apresenta aos seus discípulos, antes de ir para o Pai, Pai seja convosco. Todos ficam assustados. E ele diz: observe as minhas mãos, apalpem as minhas mãos, observem os meus pés, porque um espírito, ele não tem carne nem osso, assim como vocês estão vendo. Eita, meu Deus do céu, como eu sou. Então Cristo, irmãos, ele prova, Jesus no seu ministério, aos discípulos, que ele era um homem, que a obra que ele realizou aqui, de redenção, foi como um homem ungido, que por trás dele existia o próprio Deus, alcançando toda a humanidade. Não foi o Deus em si, com toda a sua plenitude. Foi um homem assim como eu e você, de carne e osso, com o espírito recriado, alcançando pelo plano de Deus a necessidade que existia no homem, a sua própria vida. Então ele confirma e sobe para o Pai. Coisa maravilhosa. Em Efésios capítulo 1, eu gostaria que você abrisse aí. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: ela, irmão, entenda que Jesus, ele foi um homem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui em Efésios capítulo 1. Aleluia. Vocês já abriram? Só um momentinho. Aleluia. Essa passagem, irmãos, ela nos mostra que depois que Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos e foi para junto do Pai e se assentou na sua direita, acima de todas as coisas que hoje estão debaixo dos seus pés, a palavra nos mostra que, para ele se tornar o cabeça sobre todas as coisas, o próprio Deus, ele lhe deu a igreja. E aqui em Efésios diz o seguinte, no capítulo 1, no versículo 23, 22 ao 23, diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés,
E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa passagem, irmãos, nos mostra que a igreja, ela é a plenitude de alguém, do seu próprio cabeça, daquele que enche tudo em todos. E o interessante, irmãos, que a palavra nos diz, em Colossenses, como nós observamos, o apóstolo Paulo falando acerca da criação, daquilo que Deus já tinha estabelecido desde o princípio, em sua obra, que aprove a ele, que em Cristo residisse toda a plenitude. E eu acho maravilhoso, irmãos, que a palavra nos mostra que mesmo ainda Cristo voltando para o Pai, sendo nele encontrado a plenitude daquilo que nós precisamos reconhecer em Deus, o próprio Deus colocou-lo como cabeça. Aleluia. E nos estabeleceu como igreja a sua plenitude. A extensão do próprio Jesus aqui na terra. Coisa maravilhosa. Agora, irmãos, por que a igreja, ela é a plenitude de Jesus aqui na terra? Daquele que enche tudo em todas as coisas. A própria Escritura, ela se responde. Aí mesmo em Efésios capítulo 3, no versículo 10, na parte A desse versículo, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A palavra nos mostra, irmãos, que a igreja, ela é a plenitude de Cristo aqui na terra, do próprio Jesus, que está assentado à direita do Deus Pai, para ela fazer conhecida ao homem que está lá fora perdido, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Deus se manifestando de várias formas para alcançar o homem por intermédio de mim e de você. Coisa boa, né? Por isso que quando Jesus, irmãos, ele disse aos seus discípulos, quando Filipe e Tomé, estava todo mundo reunido, e Filipe pediu a ele para que mostrasse ao Pai, dentro daquele diálogo, Jesus disse algo muito interessante para aquela turma. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, ainda farão maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus, quando falava isso para os seus discípulos, irmãos, ele não estava se referindo que nós iria ressuscitar mais mortos do que ele. Que iria manifestar mais milagre do que ele, não. Ele estava falando acerca de uma proporção maior de alcance pela sua obra. Se referindo à sua igreja. Porque antes, irmãos, no ministério de Jesus aqui na terra, como pessoa, ele era o único que apresentou perfeitamente Deus ao homem. Hoje, como igreja, ele está em todos os lugares, se expressando por intermédio de mim e de você, e da nossa irmandade, pela sua multiforme sabedoria, demonstrando a sua obra e o seu amor pelo homem, acerca do seu plano desde o princípio, da queda do homem sobre a redenção. E o apóstolo Paulo, em Colossenses, eu gostaria que você abrisse lá. Coisa maravilhosa. No capítulo 12, versículo 9, diz: portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eita lá. Corporalmente. Porquanto nele, em Cristo, habita toda a plenitude.
Ele é o cabeça desse corpo. E corporalmente, esse corpo expressa a plenitude. Aleluia. Aleluia. Da divindade. Do Criador. Porque nele. Aprove a Deus. Foi Ele quem quis. Foi Ele que resolveu colocar em Cristo a revelação do seu plano original desde o princípio. Então, corporalmente, a sua igreja era expressa plenamente toda a divindade. Então, irmãos, Jesus ele não estava falando acerca, aleluia, da igreja realizar milagres que ele não realizou. E sim, acerca de um alcance, pela sua limitação como homem aqui na terra, ele não poderia realizar, mediante as suas obras. Uma coisa foi o seu ministério na terra como pessoa, como homem ungido por Deus. Outra coisa é o seu ministério atual, assentado à direita de Deus Pai, como cabeça da igreja e se manifestando por intermédio de nós. Aleluia. Haverá um alcance com certeza, irmãos. Aleluia. Se você não pode ir para o Japão, existe alguém lá no seu lugar. E o próprio Cristo se manifesta por intermédio dele. Naquilo que você não pode fazer por aquele país, aquele santo que está lá, ele vai manifestar. Não apenas, aleluia, para a obra que ele realiza naquele país, mas vai beneficiar todo o corpo. Então, irmãos, a igreja ela foi estabelecida aqui por Deus para expressar essa plenitude. Para que pela multiforme sabedoria de Deus, ela possa alcançar um homem perdido lá fora por intermédio de nós. Do meu jeito e do teu jeito. Quantas pessoas eu vejo que têm o seu modo peculiar. E tem levado muitas pessoas a Cristo, por aquele dom, por aquela capacidade que eu não tenho. Isso é a multiforme. Não foi eu que estabeleci. Foi o próprio Deus que estabeleceu nele. Para que corporalmente, pela sua igreja, ele pudesse alcançar o homem nessa dispensação. Nesse plano que lá atrás a palavra diz que estava oculto aos seus profetas na velha aliança. Mas ele revelou na plenitude dos tempos, aleluia, no seu unigênito Filho. O qual Pedro revelou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, Pedro, sobre essa revelação, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno jamais irão prevalecer. Por quê, irmãos? Porque nele reside, habita toda a plenitude corporalmente. É de cima para baixo. Ou seja, irmãos, hoje eu e você como cabeça, nós levamos as pessoas a Cristo. E Cristo apresenta elas a Deus. Porque Ele é o cabeça do corpo. Ele é que é o caminho. O homem, irmãos, ele não tem a capacidade de preencher todas as exigências de outro homem. Se você quiser chamar as pessoas para estar aqui dentro com você, não coloque no lugar de Cristo não se coloque não. Você não vai suportar as exigências, meu irmão. Agora, toda necessidade que o homem tem, se eu e você entendermos que nós pegamos essa pessoa e apresentamos ela a Cristo, Ele é o centro para resolver. Igreja, irmãos, não te dói. A igreja que é estabelecida e formada por pessoas falhas, ela não tem a capacidade, eu estou falando de mim e de você, viu? Eu e você não tem a capacidade de mudar ninguém. Eu e você devemos entender que o centro é Cristo do Evangelho.
Então, quando eu apresento a essa pessoa a Cristo, não a minha pessoa, ela vai compreender que quando ela tiver com as suas dificuldades, todo o tempo ela não vai estar ligando para mim, não. A igreja, irmãos, não alisa pecado. A igreja, por graça, a igreja, ela apresenta, meu Deus do céu, as pessoas que estão perdidas lá fora, a solução em Cristo. Demonstrando com amor e com compaixão que a solução dela é encontrada em Cristo. Não é se ela estiver faltando dinheiro, se eu pagar a conta dela, vai resolver. Não. Não é se ela estiver precisando de comida, se eu der ela uma cesta básica, vai resolver. Não. Se eu apresentar esse tipo de evangelho, irmãos, a pessoa vai andar todo dia no rabo da minha saia. Agarrada comigo. Não vai aprender a andar com as próprias pernas. Porque ela não compreendeu que a solução dos problemas dela é em Cristo e não em mim. Então, quando eu entendo que essa plenitude, essa capacidade se encontra dentro da igreja, o camarada que vem para cima de mim, eu instruo ele, dou um pontapé e digo, vai para Cristo. Não se agarre muito comigo não, porque você um dia vai se chatear comigo. Quando você passar comendo um quilo de sal, demora, né, meu filho, para se acabar? Você vai, às vezes vai ver 3 jeitos que ainda estou me esforçando para mudar. Aí não vai suportar. Mas a palavra nos mostra. Eita, tá todo mundo rindo. Mas a palavra nos mostra, irmãos, que aprove. Foi Ele que decidiu. Que habitasse no nosso Senhor toda essa plenitude. Toda essa obra fosse realizada por intermédio dele. Se ele não pôde descer como Deus, ele fez alguém que subsistia na sua forma, que era o verbo, a se tornar um homem. A realizar uma obra. A estabelecer um reino dentro de um império. Tudo legalmente de acordo com a lei da justiça. Por isso que o sacrifício de Jesus foi aceito. Por isso que toda obra redentora, ele pôde confirmar na cruz do Calvário. Está feito. Por isso que a palavra nos mostra que o escrito de dívida que existia no homem, que nos era prejudicial, ele encravou na cruz. Diante de todo o reino espiritual, de potestade, principado, de todas as hostes malignas, ele pegou o escrito de dívida, quando ele se ofereceu como sacrifício de expiação, sofrendo toda a penalidade dos efeitos do pecado sobre ele, caindo como maldição, que a palavra diz, aleluia, que ele se tornou pecado com o objetivo de nos tornarmos justiça de Deus. Então, ele sofreu a maldição que estava para ser derramada futuramente, acerca de uma ira vindoura que está para se manifestar, cair sobre ele, encravando na cruz, pagando uma dívida que eu e você não tínhamos a capacidade de pagar, por causa de uma natureza pecaminosa que habitava em nós. Para que, por um homem, Deus derrubasse o muro da separação. Rasgasse o véu que nos separasse. Aleluia. E nos, eita meu Deus do céu, e nos levasse, irmãos, de volta para casa. Você já está lá pela fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui em Efésios capítulo 3, para fechar, no versículo 17, todos acharam? Ao versículo 19 diz assim: e assim,
habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda, e não apenas uma parte dela, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Coisa maravilhosa. Paulo, irmãos, ele faz uma oração pela igreja, demonstrando em sua oração que era necessário ela compreender qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. Meu Deus do céu. É uma passagem, irmãos, que Paulo ele nos mostra que Cristo, quando passa a habitar ricamente em nós, essa plenitude, ela nos enche. A palavra nos mostra, irmãos, claramente, que a igreja, ela não expressará e demonstrará que Deus está em seu meio por causa dos dons, por causa dos talentos, por causa da capacidade do homem, daquilo que nasceu desde o ventre com ele. A palavra nos mostra que as pessoas reconhecerão que Deus está no nosso meio pelo amor. E a palavra nos diz, vou ler novamente, no final, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A palavra nos mostra, irmãos, que Deus, ele é amor, e a sua plenitude sempre será amor. Então Deus, ele só vai ser reconhecido por mim e por você quando essa plenitude que já foi derramada nos nossos corações se externar. Nós somos chamados, irmãos, em Cristo Jesus como igreja, para apresentar e dar continuidade ao seu ministério acerca da obra de redenção. Ela já foi consumada, já foi realizada. A gente apenas vai despertar as pessoas de algo que já foi comprado para ela, pagado, aliás. Que ela já foi comprada. Que ela precisa apenas reconhecer a sua liberdade. E voltar para a posição que foi perdida.